O título do meu sermão de hoje é A Mão de Deus. Para aqueles que gostam de anotar o título do sermão, A Mão de Deus. O texto que a gente leu antes da música dizia assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, e eis que os ouvidos do Senhor não estão fechados. Em outras palavras, as mãos de Deus estão estendidas, e os ouvidos de Deus estão abertos. Como é que é isso? É assim, ó. A mão de Deus está estendida sobre todo o planeta, sobre toda a terra, sobre todo o universo. Mas essa mão tão poderosa que está estendida sobre todo o planeta é a mesma mão que está estendida sobre a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental e emocional. A mão de Deus está estendida. Se você ler Apocalipse 7, verso 1, por exemplo, você vai perceber essa mesma mensagem numa linguagem apocalíptica. E a linguagem apocalíptica lá do capítulo 7 de Apocalipse diz que Deus está segurando os ventos. É uma linguagem figurativa para mostrar que Deus está no controle, para mostrar que Deus está no comando, para mostrar que as mãos de Deus estão estendidas. Irmãos, se as mãos de Deus não estivessem estendidas sobre a humanidade, esse mundo já teria acabado. Esse planeta já teria acabado. Porque o ser humano, nós seres humanos, somos maus. Então as coisas ainda estão como estão, nós ainda estamos vivos e ainda temos sonhos e esperanças e tantas coisas, porque a mão de Deus está estendida sobre a humanidade. E essa mão que está estendida sobre todos nós é aquela mão que alcança você quando você está no momento mais difícil. Existem momentos na vida da gente que as pessoas não imaginam, que ninguém sabe, que ninguém sonha. Existem situações na sua vida que só você e Deus sabem, mas ninguém. E às vezes na hora da sua luta, na hora da sua angústia, na hora do seu sofrimento, até mesmo você tem a sensação de que você está sozinha ou sozinho. Às vezes dá uma impressão de que nem Deus está te ouvindo, mas é só uma impressão. É só um sentimento de pessoas como nós que somos pecadoras. Porque a verdade é que nos momentos mais difíceis da sua vida, os momentos mais difíceis da vida de um ser humano, Deus está do lado dela. Deus está do lado da pessoa, Deus está do seu lado. A mão de Deus, como diz o profeta, está estendida. Essa noite, você vai ver aqui dentro dessa igreja a mão de Deus fazendo coisas incríveis, coisas lindas. No final você vai ver. Mas o texto não fala apenas disso. O texto fala também que os ouvidos de Deus estão abertos. Isso quer dizer que Deus ouve as nossas orações. Isso quer dizer que Deus ouve o clamor de cada coração. Existem pessoas que sabem orar, como diz a Bíblia. A Bíblia tem uma estrutura de oração, não é? A Bíblia ensina a orar. A gente ora a Deus em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. A intercessão do Espírito Santo. Mas nem todo mundo sabe orar assim. Tem gente que ao invés de orar assim, ela aprendeu a rezar, por exemplo. Então ela faz uma reza, ela decorou uma oração e ela repete. Existem outras pessoas que não sabem nem rezar e nem orar. Elas fazem de outra maneira. O que eu queria dizer é que Deus ouve as orações de todas as pessoas. Deus ouve a oração de todas as pessoas. Das pessoas que são fiéis e ouve também a oração de quem não é fiel. Você sabia disso? Por exemplo, se uma pessoa que está num momento difícil, de infidelidade, de pecado, de transgressão, se essa pessoa conversar com Deus, Deus vai ouvi-la ou não? Claro que vai. Deus não ouve a oração só de quem é certinho. Deus ouve a oração de quem está passando por momentos difíceis. Aliás, Deus ouve a oração de todo mundo. Por isso que Isaías fala que os ouvidos de Deus estão abertos. E às vezes a gente ora em voz alta. Às vezes a gente ora em silêncio, só em pensamento.
E às vezes, a gente não ora nem em pensamento, nem em voz alta. A oração muitas vezes é uma lágrima que cai. Às vezes a lágrima é a oração. E às vezes nem lágrima não sai mais. Às vezes é um gemido. É um gemido, uma angústia. E esse gemido é uma oração. Quantas vezes, nas madrugadas da vida, as pessoas clamam a Deus sem dizer uma palavra, chorando e gemendo. Deus ouve também essas orações. As lágrimas derramadas no momento de angústia, Deus recolhe essa lágrima no seu odre. E cada lágrima, cada angústia, cada desespero, cada sofrimento, Deus registra nos livros do céu. Deus está do seu lado nas horas mais difíceis. Não esqueça disso. Uma vez, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos estavam no barco, era de noite, e de repente aparece Jesus andando sobre as águas. E como estava escuro, eles olharam e não identificaram Jesus, e alguém falou, é um fantasma. E aí Jesus falou assim, não é um fantasma, não, sou eu, Jesus. E Pedro disse, se és tu, então me convida para ir até aí, andando sobre as águas. E Jesus falou assim, ok, desce do barco e vem. E Pedro desceu do barco, pisou nas águas da Galileia, do mar da Galileia, e foi andando sobre as águas em direção a Jesus. De repente, Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro teve ali um problema, e ele começa a afundar. E estava morrendo. Quando Pedro estava afundando, ele fez uma oração, não fez? Como será que foi a oração de Pedro? Ele falou assim, querido Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, tu és um Deus maravilhoso, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por tudo. Ele orou assim, não? Lógico que não. O que ele fez? Ele deu um grito. Ele deu um grito. E o grito que ele deu foi assim, Senhor, quem fala o resto? Senhor, mais alto, Senhor, mais alto, Senhor, mais alto, Senhor. Foi isso. Então Deus ouve as orações. Aquelas que são feitas dentro da estrutura e aquelas que não são feitas dentro da estrutura por causa do contexto, do momento que a pessoa está passando. Isaías fala assim, a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. Os ouvidos de Deus não estão fechados, estão abertos. Amém? Amém? Amém, assim seja. Essa mão maravilhosa de Deus, que está estendida sobre todos nós, deixou mensagens especiais para toda a humanidade. Você sabia que essa mão de Deus escreveu mensagens especiais para nós? E antes de você pensar que eu estou falando da Bíblia, eu já queria dizer que a Bíblia Sagrada foi escrita por pessoas, por seres humanos como nós. Pessoas obviamente consagradas, dedicadas e que foram usadas por Deus para escreverem a Bíblia. Não foi Deus quem escreveu a Bíblia. Deus usou pessoas para escreverem a Bíblia. Agora, a Bíblia diz que Deus mesmo escreveu algumas coisas em alguns momentos da história. E eu queria mostrar agora para vocês 3 ocasiões em que a mão de Deus, essa mão que está estendida, escreveu alguma coisa. Eu vou mostrar 3 passagens bíblicas e aí a gente já encerra e já vai embora para casa. 3 ocasiões que Deus escreveu alguma coisa. Preparem-se, porque o que vamos ver agora é algo que vai mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de ser, de agir e de olhar para Deus. Presta muita atenção, você que está aqui sentado, você que está nos anéis aqui da igreja, e você que está vendo pela internet, ou vendo por outro canal, ou escutando apenas esse áudio. Presta bem atenção, eu vou mostrar 3 textos, onde nós vamos ver claramente a mão de Deus em ação, agora escrevendo alguma coisa para você e para mim. Primeiro texto, vamos abrir a Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo 31, livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, 31, 18. Esse é um texto importantíssimo, tá? Êxodo 31, 18, vai nos mostrar dos 3 momentos que eu falei, o primeiro momento em que Deus escreve alguma coisa, Ele mesmo escreveu. Lembre-se que a Bíblia Sagrada inteira, todinha, foi escrita por pessoas inspiradas por Deus.
Mas o que eu vou mostrar agora foi o próprio Deus quem escreveu, com a sua mão, com a sua mão. Êxodo 31:18. Estão me ouvindo bem lá em cima? Lá? Beleza? Aqui no meio? Aqui na parte aqui de baixo, sim? Ok. Aqui creio que estão ouvindo bem, né? Êxodo 31:18 diz assim: E tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de quem? De Deus. Olha a mão lá que Isaías falou. Isaías não falou assim que a mão de Deus está estendida? Olha agora a mão de Deus em ação, ok? Aqui Deus aparece escrevendo os 10 mandamentos com o seu dedo. E escreveu em tábuas de pedra. Isso é incrível, não é? Isso é incrível. Alguém poderia falar assim, mas pastor, Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra? Sim, em pedra. E foi Deus quem escreveu? Sim, foi Deus. Não foi Moisés? Não. Não foi Abraão? Não. Não foi Elias? Também não. Quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus? Sim, foi Deus. E como é que foi esse negócio? Foi assim: Deus desceu lá do céu, em cima do monte Sinai, e o monte Sinai fumegava e tremia, porque Deus estava ali, e havia trovões, vozes e relâmpagos, e em meio a essa cena sobrenatural, Deus aparece e estende a sua mão na pedra, e como um maçarico assim, foi escrevendo os 10 mandamentos. Escreveu na primeira tábua 4 mandamentos, e na segunda tábua 6. Os 4 primeiros falam do nosso amor para com Deus, e os outros 6 do nosso amor para com o próximo. Agora entenda uma coisa: alguém aqui talvez já foi ao Sinai. Eu estive lá o ano passado já. Esteve lá? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Quem já foi sabe o quão é incrível aquele lugar. Eu estive o ano passado outra vez, e eu subi o monte, né? Subi o monte. Eu já queria dizer antecipadamente que esse sermão eu preparei no pico do Monte Sinai, o sermão que eu estou pregando aqui hoje. Portanto, é um sermão feito em cima do Monte Sinai. Para mim é especial, e acho que para vocês também, não é? Ok, a gente saiu 00:30 ali da base, e saímos caminhando e tal, e chegamos lá em cima 5:30 da manhã. Ainda estava escuro, e a gente esperou o sol nascer para ter a visão lá de cima. E a gente, enquanto isso, a gente fazia o culto, cantava, orava ali até amanhecer o dia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando começou a amanhecer o dia, pensa num negócio divino. Pensa num negócio sobrenatural. Aparece o sol assim, vai nascendo o sol e você vai chorando assim, a lágrima já vai descendo já. Porque Deus esteve ali. Deus esteve ali. E aí você começa a entender o que é o Sinai. O Sinai não é uma montanhazinha qualquer não, é uma cordilheira. Cordilheira significa um monte de montanhas grudadas uma na outra. São mais de 70 picos, tudo de pedra, um negócio de pedra grudado um no outro. E sabe o que diz a Bíblia? Que quando Deus desceu naquela montanha para escrever os 10 mandamentos, a montanha inteira, toda a cordilheira de pedra, fumegava e tremia. Fumegava e tremia. Ei, olha para mim aqui um pouquinho. Atenção você que está em casa. Atenção você que está vendo a gente agora aqui pela internet. Presta atenção numa coisa. Deus está aqui hoje? Vocês têm certeza disso? Deus está nessa igreja agora? Sim, Deus está aqui. Quantos creem que Deus está aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, levanta a mão, você crê? Amém. Ok, então vamos ver um negócio. Se Deus está aqui, por que será que algumas pessoas entram aqui e voltam para casa como se nada tivesse acontecido? Você entra, assistiu o programa, e falou assim, bonito, gostei, legal. O pastor fala direitinho, a menina cantou bonito, o coral então cantou. Legal, gostei. Mas você entrou frio, saiu gelado.
Entrou, foi embora assim. Olha uma coisa. Se a montanha de pedras tremeu, porque Deus estava lá em cima dela, eu espero que o seu coração trema essa noite, porque Deus está aqui. Eu espero que você não volte para casa do jeito que você veio. Eu espero que você realmente viva a experiência aqui, que aconteceu no Sinai. Ou o seu coração é mais duro que a montanha de pedras? Se uma montanha de pedras percebeu que Deus estava lá e tremeu, então, meu amigo, por mais duro que você seja, Deus quer que essa noite você sinta, não apenas veja, não apenas escute, mas que você sinta a presença dele nesse lugar. Um dia eu estava explicando isso sobre o fato de Deus ter escrito na pedra, e alguém falou assim: Deus é ultrapassado, escreveu na pedra? Eu tenho iPad. Como na pedra? Deus está no tempo da pedra, escreveu na pedra. Por que não escreveu num aparelho, entendeu? Do futuro, um negócio do futuro assim, uma tecnologia mais avançada? Escreveu na pedra. E tem gente que fala assim, tá vendo? É coisa antiga, do Velho Testamento. Esse povo está no Velho Testamento. Nós estamos em outro momento, entendeu? Nós estamos no século 21. E você vem me falar de uma lei escrita na pedra? Sabe por que Deus escreveu na pedra? Não é porque Deus está ultrapassado, não. Deus está à frente do seu tempo. Deus é muito mais moderno do que você imagina. O que os homens estão descobrindo hoje, só descobriram porque Deus deu a eles a capacidade de descobrirem. Foi Deus quem fez tudo isso. Mas por que Ele escreveu na pedra? Por que não escreveu no ar? É ou não é? Ou num tablet mais moderno, que ainda as pessoas não conhecem, para mostrar o seu poder? Não. Ele escreveu na pedra por uma razão muito séria. Aliás, duas pelo menos, duas. Uma delas é que pedra é símbolo de eternidade. E a lei é eterna. Bom, mas isso todo mundo já sabia. Agora vem uma segunda razão que talvez nem todos aqui sabiam, nem todos sabem. Sabe por que Deus escreveu a lei em pedra? Para dar um recado para você que está aqui no meio. Aqui, ó. Para você que está aqui, ó, desse lado. Para você que está aqui desse lado. Para você que está naquele lado de lá. Para você do primeiro anel, primeiro nível aqui. O segundo ali. O terceiro lá. E para você que está vendo pela internet. Sabe qual é o recado? O mesmo Deus que escreveu a lei com o seu dedo em pedra, é o mesmo Deus que pode entrar no coração mais duro, mais petrificado, mais difícil que tem aqui essa noite, e Ele pode colocar a mão dele lá no teu coração duro, lá no teu coração de pedra, e Ele pode quebrar teu coração de pedra, e Ele pode escrever lá dentro os princípios da salvação e os princípios do reino de Deus. Diga amém. Sim, é por isso que Ele escreveu na pedra. Ele está dizendo o seguinte: sabe por que eu estou escrevendo na pedra? Porque lá em Curitiba tem uns camaradas meio duros. Porque lá no Paraná tem umas mulheres duras. Porque lá no Brasil tem umas pessoas duras que não se dobram, que não se entregam, que não se rendem, que não batizam. Eu quero que eles saibam que assim como eu escrevi na pedra a lei, eu posso escrever os princípios da lei, os princípios do céu, os princípios da graça no coração mais duro que existe. Então tem salvação para o teu marido, tem salvação para a tua esposa, tem salvação para a minha família e tem salvação para a sua família. Quem crê, diga amém. Claro que tem salvação. Ele escreveu na pedra. É incrível isso. Mas e qual foi a segunda vez que ele escreveu? Vamos para Daniel. Vamos abrir a Bíblia em Daniel. Daniel, vocês já sabem, é um livro profético. E está mais ou menos no meio da Bíblia. Mais para o final do Velho Testamento.
Daniel capítulo 5. Daniel 5, a partir do verso 1. Esse é um texto importantíssimo. Eu gostaria que você não apenas acompanhasse a leitura, mas que você anotasse esses textos, porque eu entendo que você poderá explicar para outras pessoas também. Daniel 5, versos 1 e 2, e depois vamos ler mais um verso aí, ou dois na sequência. Diz assim, Daniel 5, versos 1 e 2. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes convidados. E bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as concubinas. Que coisa estranha, não é? O rei Belsazar promoveu uma festa. E ele convidou 1000 pessoas, os 1000 mais assim importantes, arrumou um lugar bem bonito e fez a festa. Nessa festa tinha bebida, tinha drogas, tinha prostitutas, tinha de tudo. Era uma festa daquelas. E o rei começou então a se alegrar junto com aquelas pessoas. Só que além da bebida, além da droga e além das prostitutas, tinha alguma coisa muito grave. O rei resolveu dar bebidas alcoólicas para as pessoas, usando os vasos sagrados da igreja, usando os vasos sagrados do templo. É louco esse homem? Sim, era louco. E ainda hoje tem muitos que são loucos também, e que profanam coisas sagradas. Imagina, uma festa de orgia, de rebeldia, uma festa de transgressão aberta, e usando os vasos sagrados do templo. Em meio a toda essa festa, em meio a toda essa alegria e essa pseudo-felicidade, aparece uma mão. A mão lá de Isaías 59, aquela mão que está estendida. A mesma mão que escreveu os 10 mandamentos. Aquela mão aparece de novo. Só que agora aparece na parede. Na parede do salão da festa. E essa mão escreve uma frase na parede. Imagina, uma mão misteriosa aparece numa festa escrevendo na parede uma frase. A Bíblia diz que o rei ficou tão angustiado e desesperado que os joelhos batiam um no outro. Ele ficou trêmulo, nervoso, apavorado, pálido. E a frase foi escrita na parede, na língua aramaica. E a frase escrita naquela parede era uma frase de juízo, de reprovação, de repreensão, de alerta e de execução. Vamos ver qual foi a frase? Vamos ver. Aqui mesmo em Daniel capítulo 5, agora vamos para os versos 25, 26, 27 e 28. Daniel 5, 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou na parede. Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené significa: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel significa: pesado foste na balança e achado em falta. Pérez ou Parsim significa: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Uau! Essa foi a frase. Mené, Tekel e Parsim. A frase era assim: rei, enquanto você faz essa festa toda, eu quero dizer que
você está sendo pesado na balança e você foi reprovado, foi achado em falta. Segundo, Deus está colocando um ponto final no seu domínio, no seu reino. Essa noite, enquanto você faz isso daí, os medos e persas estão invadindo a Babilônia pelo rio Eufrates e eles estão dominando o reino. Essa frase de juízo era uma frase de juízo executivo, de juízo final. E naquela noite, o rei perdeu a sua grande chance de salvação, por causa dessa atitude, que já era uma consequência de outras coisas que aconteceram antes. Mas o fato é que a frase é forte e diz: Deus contou o teu reino e acabou com ele. Você foi pesado na balança e achado em falta. O seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Irmãos, um dia todos nós seremos julgados também. O juízo final aparece na Bíblia dividido em 3 fases. E um dia você e eu seremos julgados. Toda pessoa, todo ser humano vai ter que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas de tudo que fez. Naquele dia ninguém vai ficar fora. Naquele dia todos nós vamos estar lá. Naquele dia o rico e o pobre serão julgados. O branco e o negro. O adventista, o católico, o evangélico, o espírita, o ateu, o agnóstico, o hindu, o muçulmano, o budista, o judeu, o shintoísta, aquele que não tem religião nenhuma, todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus. Naquele dia estarão os artistas, os cantores, os jogadores de futebol, os famosos, os anônimos, os pastores, os padres, os bispos, os papas, o pai de santo, a mãe de santo, o filho do santo. Naquele dia, todos nós, entende? Todos. Essa minha fala não é discriminatória, é para mostrar que todo mundo vai estar lá. Você vai estar lá, eu vou estar lá. E não tem como fugir disso. A pergunta é, se essa noite fosse a sua última noite na terra, e se você fosse pesado na balança hoje, você seria achado em falta? Ou estaria salvo? É uma pergunta para eu pensar e para você pensar. A mensagem dessa noite não é só para você, é para mim também. A mensagem dessa noite não é para alguém que você talvez esteja pensando, você está ouvindo essa mensagem pensando, eu queria que fulano de tal estivesse aqui. Não pense no outro, pense em você. É com você que eu estou falando. É com a senhora que eu estou falando. É com o senhor que eu estou falando. É com cada um que está aqui. Essa frase mostra que a mesma mão que escreveu a lei é a mesma mão que escreveu a frase de juízo. Aliás, no juízo de Deus, a lei usada como norma é justamente os 10 mandamentos. Essa é a lei. E qual seria a terceira vez, ou a terceira ocasião, em que Deus escreveu alguma coisa? Vamos abrir a Bíblia em João, no Novo Testamento. João, Novo Testamento, capítulo 8. Repetindo, João 8. João, capítulo 8, versos de 6 a 8. Esse texto é muito especial. Todos são especiais e esse aqui tem um sabor diferenciado. É a terceira ocasião nessa sequência que estou mostrando de que Deus escreveu alguma coisa. Vamos ver quando foi e o que foi. João 8, de 6 a 8 diz assim: Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar.
Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Continuou a escrever no chão com o seu dedo. A mesma mão que escreveu a lei, a mesma mão que escreveu na parede, é a mesma mão que agora escreve no chão. Qual era o contexto? Acho que todo mundo aqui já sabe o contexto, mas para aqueles que não sabem, vamos lembrar. Uma mulher chamada Maria Madalena foi apanhada em adultério. Ela era uma prostituta mesmo. E pegaram essa mulher num flagrante e a levaram arrastando-a pelos cabelos e jogaram essa mulher aos pés de Jesus. E os homens tinham nas mãos pedras e disseram: Jesus, as leis do Velho Testamento dizem que uma prostituta deve ser apedrejada. Essa mulher é prostituta, nós somos testemunhas que ela é prostituta, e nós temos as pedras aqui. É só o Senhor dar o sinal que a gente apedreja. O que o Senhor diz? Pode apedrejar ou não pode? E a pergunta era para tentar Jesus, era para colocar Jesus à prova. Agora, presta atenção na reação de Jesus. Jesus não disse nem sim e nem não. Jesus guardou silêncio e fez exatamente assim. Ele agachou e com o seu dedo começou a escrever no chão. Eu fico pensando, como é que Jesus resolve escrever no chão? É um negócio um pouco estranho, não é? O que ele estava escrevendo no chão? Que mensagem? Quais eram as palavras? Para ser bem sincero, ninguém sabe. Alguns estudiosos, fazendo pesquisas e tal, arriscam um palpite. E pode ser que estejam certos. Mas o fato é que Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. E não disse nem sim e nem não. Aí os homens insistiram na pergunta. E disseram: e aí Jesus, pode ou não pode? Dá a ordem aí que nós vamos fazer isso. Então Jesus levanta e diz assim: ok, vocês querem apedrejá-la, né? Tá bom, tranquilo. Só tem um detalhe. Se alguém entre vocês estiver sem pecado, se alguém dentre vocês estiver sem pecado, pode ser o primeiro a jogar a pedra. Vamos? Vamos? A Bíblia diz que ninguém jogou pedra. Eles lançaram as pedras fora e saíram um a um e foram embora. Os que pesquisam esse assunto dizem que Jesus estaria escrevendo no chão os pecados deles. Aí eu fico pensando assim, que Jesus é esse que escreve a lei em pedra, escreve uma frase de juízo na parede e os meus pecados na areia? Tem um recado aí, não tem? Significa que Deus não tem interesse que os seus pecados sejam registrados num lugar e fixado para sempre naquele lugar. Deus não quer colocar os seus pecados no outdoor, aqui nas ruas de Curitiba, anunciando os seus pecados para todo mundo saber. Deus não tem interesse em expor você ao ridículo. Deus não quer que você seja exposto diante das pessoas. Deus quer que você seja perdoado, resgatado e salvo. É isso. Então Jesus escreveu na areia. No primeiro vento que viesse, ou a primeira chuva que viesse, apagaria aquilo. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer apagar os nossos erros. E Deus quer nos dar uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade. Agora, sabe de uma coisa? Sabe por que Jesus falou assim: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra? Porque aqueles homens que queriam apedrejar a Maria Madalena eram os mesmos que tiveram caso com ela.
Imagina. Meus amigos, não há prostituta sem prostituto. É fácil falar da prostituta, mas e os camaradas que compram o serviço dela? São tão prostitutos quanto ela. E os homens queriam apedrejar a mulher que eles tinham caso com ela. Então Jesus fala assim, se alguém aí não tiver pecado, se alguém aí não deitou com ela, joga a pedra. É ou não é? E tem mais. A Maria Madalena foi vítima de abuso. Ela foi iniciada na vida da prostituição pelo seu tio. Pensa que esse negócio só acontece hoje? Isso já vem de muito tempo. Jesus recebe a mulher, cuida dela, e queria salvar a mulher e também os homens. Foi por isso que Jesus poderia falar assim, aqui ó, vocês querem apedrejar essa mulher? Você aí de camisa vermelha, você que está com a pedra na mão aí, pensa que eu não te conheço, é? Ó, teu pecado é esse. Jesus poderia fazer uma lista dos pecados deles e poderia publicar no Facebook. Jesus não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Porque o acusador é o diabo, não é Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele se inclinou, começou a escrever no chão, mas não expôs as pessoas, mesmo sendo acusadoras. Porque Jesus é o salvador da vítima e é o salvador daquele que foi instrumento do diabo para complicar a vida dessa vítima. Jesus é o salvador dos dois.